vamos começar. Então, só para a gente iniciar, vamos fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, buscando nos concentrar nesses breves momentos em que estaremos juntos. Vamos sentindo as energias do ambiente que nos envolvem, proporcionando-nos tranquilidade, serenidade, paz de espírito. E serenos, com os pensamentos elevados, vamos mentalizar a figura de Jesus, abraçando-nos carinhosamente, nos envolvendo com seu amor e sua luz. A Ele agradecemos por estarmos aqui, reunidos em seu nome, para aprendermos um pouco mais sobre seus ensinamentos. E a Ele agradecemos por tudo que temos, pelas oportunidades da vida terrestre, pelas experiências que nos tornam a cada dia um pouquinho melhores. Que Ele permaneça conosco ao longo desta noite e ao longo de toda a nossa jornada, amparando-nos e guiando-nos pela mão, proporcionando-nos um caminho mais suave e menos doloroso. Antes de iniciarmos, só lembrando alguns recadinhos. As atividades de domingo da Infância Espírita, de palestra e passe, retornam no dia 31, no final desse mês, e as atividades da Infância Espírita às terças-feiras retornam na terça seguinte, ao dia 31, no dia 2 de agosto. As atividades da terça-feira de palestras e passes continuam normalmente. Então vamos iniciar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de coisas boas. Não é tanta coisa ruim por aí. A gente vai buscar reforçar os nossos conhecimentos amparados na doutrina espírita. O que a doutrina nos traz que pode contribuir para o nosso caminhar mais suave e para a construção de um mundo melhor. Então, para a gente iniciar, eu vou lembrar aqui a vocês uma fala de Jesus, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase, embora bem curtinha, ela é extremamente profunda. Aquele que conhece a verdade se sente detentor de um poder, se sente livre, porque é capaz de discernir sobre as coisas que acontecem, de entender melhor as coisas que acontecem na vida, nos momentos que nos sucedem. Então essa frase é extremamente profunda: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aqui já nos fica uma dica da necessidade que todos nós temos do conhecimento. Allan Kardec, em todas as suas obras e ao longo da codificação, reforçava justamente a necessidade de desenvolvermos em nós uma fé raciocinada, baseada no conhecimento. Então nós passamos a acreditar porque entendemos aquilo que está acontecendo. É diferente de quando a gente acredita porque alguém diz que é. E você não entende. Sempre foi assim, sempre será. Então eu tenho que acreditar que é assim. Mas por quê? E aí a gente lembra a criança pequena que sempre está questionando. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós também temos que questionar as situações até que a nossa razão compreenda e diga: opa, agora eu entendo como que essa situação funciona. Esse é o poder libertador do conhecimento. Jesus, quando esteve entre nós, veio nos trazer muitos conhecimentos a partir da sua vivência, porque ele viveu tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele nos deixou de ensinamento, ele deixou por meio dos seus exemplos, da sua vida. E aí a gente vai seguindo e lembrar que Jesus, quando já estava partindo do plano terrestre, ele disse que nos deixaria um consolador. Então lá no Evangelho de João,
há essa seguinte promessa de Jesus: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Ainda nesse momento da última ceia, Jesus declarou aos apóstolos que ele não poderia dizer muitas coisas naquele momento, porque aqueles indivíduos não seriam capazes de entender, dada a limitação de conhecimento que tinham. Eram pessoas muito simples. Então ele diz que no futuro haverá uma situação, um momento em que a humanidade estará mais preparada para conhecer e entender aquilo que ele não pôde abertamente explicar. E é justamente a ideia deste Consolador que a doutrina espírita abarca em todo o seu conteúdo, porque ela, e acredito que todos que estão aqui percebem ao longo da sua vida, a doutrina espírita, acima de tudo, é consoladora. Ela nos ajuda a passar pelas situações difíceis, porque ela toca na nossa razão. Ela faz com que a gente compreenda o que está acontecendo, e aí a gente passa a aceitar melhor e viver com mais força, com mais esperança. Ela é consoladora, acima de tudo. Um pouco mais adiante, ainda no Evangelho de João, nós temos outras palavras de Jesus. E vos tenho dito estas coisas enquanto permaneço convosco, mas o Paráclito, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. E vamos analisar um pouquinho aqui, ao longo da fala de hoje, sobre aquilo que a doutrina espírita contribui para tornar o mundo melhor, tornar-nos melhores. A gente vai ver justamente aqui que o que ela faz é justamente relembrar os ensinamentos de Jesus, convocando-nos a praticá-los, porque essa é a nossa maior dificuldade. A gente às vezes sabe, mas não faz. E é esse o nosso grande desafio, começar a vivenciar esses ensinamentos. Então a primeira contribuição imediata que o Espiritismo nos traz, como eu já comentei, é justamente a consolação, que nasce da fé e da esperança. Quando a gente pensa imediatamente na ideia de que a vida é eterna, porque afinal de contas o Espiritismo matou a morte, a gente passa a entender que a morte não existe. É apenas uma mudança de estado físico, de condição de existência. Quando a gente entende que a vida é eterna, que somos espíritos passando por uma experiência terrena, encarnados num corpo material. Isso nos traz fé, esperança, consolação de que ao termos um ente querido que desencarna, que morre, nós não o perdemos, mas nós apenas nos distanciamos brevemente, porque logo estaremos todos reunidos novamente. Como a gente costuma dizer, né? É realmente uma viagem o nosso processo aqui nessa encarnação terrena. Estamos todos num trem, guiados pelo maquinista, que é o nosso Pai Celestial, que conduz as nossas vidas. E nesse trem, alguns descem nas estações ao longo do percurso. Todos deveremos descer um dia em alguma estação. Mas a nossa vida é muito mais do que um andar de trem. E isso realmente é extremamente consolador. Então, seu compromisso com a verdade, por meio do ensinamento de todas as coisas, nada é mistério, nada é oculto. Nós procuramos entender a
razão que leva à ocorrência de determinado fenômeno, de determinada situação. Isso, então, eleva a doutrina espírita à condição de uma nova revelação da lei de Deus aos homens, sendo, então, a terceira revelação ao longo do processo do conhecimento da divindade no planeta Terra. O Espiritismo, procedendo de espíritos sábios e bondosos, afinal de contas, por que a gente diz que Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita? Porque ele, enquanto um cientista, estudioso, pedagogo, ele organizou os materiais que recebeu por meio de psicografias em diversos lugares do mundo, respondendo a questões que ele formulava. Então ele organizou essas questões de forma didática, codificando todo o conhecimento da doutrina espírita que foi nos trazido pela espiritualidade superior. Nada que está ali nas respostas, por exemplo, no livro dos Espíritos, é Allan Kardec que responde, são os espíritos. A gente vai ver que ele faz comentários muitas vezes a essas respostas, mas a doutrina espírita, ela nos foi revelada pela espiritualidade superior. Então a gente vai ver aqui, que procedendo desses espíritos evoluídos, primeiro ela procura lembrar-nos o que Jesus nos ensinou. É isso que nós vamos relembrar aqui ao longo dessa fala. Segundo, ela nos ensina muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente. Se nós analisarmos, por exemplo, basicamente o idioma da época em que Jesus viveu, a gente vai perceber que havia uma limitação muito grande de palavras. Uma única palavra, às vezes, queria expressar muitas situações, muitos eventos. Com uma única palavra você poderia dizer diversas coisas. É aquilo que a gente aprende no português, que às vezes a gente vai entender uma palavra pelo contexto da frase, pelo contexto da história. Aqui na época de Jesus havia muito disso, de limitação de palavras. Então já por aí a gente percebe uma dificuldade. Ele não conseguia expressar tudo que queria, porque aquelas pessoas não eram capazes de entender simplesmente a partir do vocabulário que existia. Essa é uma limitação bem básica. Sem contar a própria limitação intelectual dos indivíduos naquele momento terreno. Como a gente quer, talvez nem nós entendamos direito o que é física quântica? Será que eu vou conseguir explicar para uma criança de 3 anos o que é isso? Acho um pouco difícil. Ela precisa de uma base, de uma evolução de conhecimentos mais simples, que, engajados uns nos outros, vão conduzindo a um entendimento maior, que vai nos permitir, então, pensar o que é física quântica. É mais ou menos a ideia aqui também. Eles não tinham um conhecimento básico, noções básicas que permitiriam entendimentos mais avançados e complexos. Uma terceira situação é que tudo que os Espíritos nos trazem consola e conforta, ao mostrarmos a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Aquilo que costumamos dizer de que nada é por acaso, ganha um sentido muito mais profundo com a doutrina espírita, porque nós nos tornamos atores responsáveis pela nossa própria vida. Não é Deus que nos castiga, não é a vida que é injusta, mas eu, por meio das atitudes que tomo, das escolhas que faço, crio, gero consequências, sobre as quais eu serei responsável e terei que arcar com essas consequências. Então tudo que nos acontece é fruto de nossa própria imprevidência, de nossas próprias escolhas. Então a gente vai ver aqui que existe uma finalidade nessas situações que nos acontecem, porque Deus não deseja que ninguém sofra, não deseja de modo algum o sofrimento, não nos castiga. Nós é que por nossas próprias escolhas escorregamos, quebramos a perna e teremos que usar muletas de vez em quando. Então as situações
nos trazer um conforto, uma esperança. Daí a necessidade, né, de nos modificarmos, de aprendermos para agirmos de forma mais correta, para termos escolhas mais assertivas. Uma outra coisa bastante interessante, que é bom a gente associar aqui dentro dessa ideia que eu falei, é quando uma criança pequenininha, 3, 4 anos, toma escolhas, ela tem uma limitação de conhecimento, uma limitação de experiências, que faz muitas vezes com que essas escolhas sejam impulsivas, não sejam pautadas numa razão. Quando a criança coloca o dedo na tomada, ela coloca por curiosidade, porque qualquer buraquinho é atraente, ela quer colocar o dedinho que cabe ali, ela não está pensando nas consequências. Nós somos assim, enquanto espíritos aprendendo. Por isso também a gente tem que tomar o cuidado de não ficar se punindo e se condenando o tempo todo pelas escolhas erradas, pelas atitudes erradas, porque todos nós vamos errar, e são esses erros que nos ensinam e nos mostram que aquela não foi uma escolha certa, que há outras a serem feitas. E isso também é consolador, porque não há penas eternas. Nós somos aprendizes e temos que andar devagar, sem pressa de chegar a um lugar melhor, à perfeição, mas sempre analisando, buscando essa verdade que vai nos libertar para agirmos melhor. O entendimento sobre as palavras de Jesus. Muitas coisas que Jesus disse ficaram obscuras. Quando a gente lê os evangelhos, por exemplo, há muitas passagens que a gente não entende e que a gente pensa, mas será possível que Jesus tenha dito odiar pai e mãe? Coisas estranhas, às vezes, ao entendimento. E aí a gente vai ver que a doutrina espírita nos aclara algumas ideias. Então ela nos veio mostrar um caminho melhor a seguir, com base no que Jesus nos ensinou. Amar para ser amado, dar para receber, perdoar para ser perdoado. Ainda lembrando aquela última cena, os últimos momentos de Jesus encarnado com os seus apóstolos, ali na última ceia, de repente Jesus fala para os apóstolos que o seu momento derradeiro está chegando, que as provações que ele terá que passar para exemplificar o amor logo acontecerão. E aí os apóstolos começam a ficar agitados, assustados, mas como, quando, por que isso terá que acontecer? Gera um burburinho. E no meio dessa discussão os apóstolos começam a questionar o reino de Deus e começam a falar: quem será o maior? Quem será o maior de todos nós no reino de Deus? Porque um daqueles iria trair Jesus. E Jesus disse isso. Então eles estavam ali confusos, naquela discussão sobre quem seria o maior. E Jesus só olhando, o que ele faz? Ele levanta, pega uma toalha que os escravos, à época, os servos usavam, coloca à sua cintura essa toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí todos eles ficam indignados: mas como, mestre? Você é mestre, está lavando os nossos pés, pare com isso. O que ele está querendo mostrar? Que ele, e ainda ele diz, né? Vocês me chamam de mestre? Sim, eu sou o mestre. E o que é que eu estou fazendo? Lavando os seus pés, para mostrar que aquele que se quiser fazer superior tem que se fazer o mais humilde de todos. Então ele também vem nos mostrar que precisamos ser humildes para sermos grandes verdadeiramente, amando o próximo como a nós mesmos. Ele veio amar. Esse foi o seu maior ensinamento. Ele deu de si para ajudar a humanidade. Ele deu a sua vida para mostrar que a vida é uma passagem e que o que importa realmente são as nossas atitudes aqui nesse planeta. Então
Então a gente, e perdoar para ser perdoado. A gente vai retomar isso, mas o que foi que ele disse ali na cruz, sendo condenado injustamente, quando só demonstrou amor? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, aqui são esses, resumidamente, os principais ensinamentos que nós vamos relembrar, como vivenciá-los no nosso dia a dia, e a doutrina espírita vai reforçar, então, esses ensinamentos, trazendo-nos um aclaramento sobre as palavras de Jesus. Então, Allan Kardec, responsável pela codificação, nos disse uma coisa muito interessante sobre o espírita. Ele vai dizer assim: ser espírita não é apenas ser religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar uma fé sincera. Não é superar o próximo, mas a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em um templo eterno. Estes são os nossos maiores propósitos e os nossos grandes desafios. Resumindo tudo que a gente viu ali dos ensinamentos de Jesus, Então Kardec nos diz que o nosso objetivo é sermos cristãos, é viver o que Jesus nos ensinou. Pouco importa a religião. Quando a gente convida alguém para assistir às nossas palestras, a gente não pergunta: você é espírita? Você está entrando aqui porque é espírita? Porque para nós não importa. Nós somos cristãos, seres humanos em evolução que desejam se melhorar, e todos são bem-vindos. Esse é o olhar que temos que ter lá na rua, lá fora, aonde quer que estejamos. Não há pessoas melhores, pessoas em diferentes graus de entendimento, de experiências. Com esse olhar, nós nos tornamos muito mais maleáveis, menos duros, menos rigorosos, e vamos gradativamente, aos poucos, aprendendo a amar, porque é muito difícil a gente amar alguém que faz uma atitude muito errada, que nós condenamos. Então a gente não precisa amar aquele indivíduo, mas a gente não deve condenar, julgá-lo, porque é o que ele pode dar naquele momento, conforme a sua capacidade de entendimento. E isso vai nos aproximando da ideia de amar ao próximo. Aos pouquinhos a gente vai construindo isso, Então, o nosso objetivo é sempre superarmos-nos. O desafio é conosco. Daí a ideia de reforma, transformação íntima. O que é que Paulo, o apóstolo, nos recomendava? O abandono do homem velho para o surgimento do homem novo. É justamente a superação de si. Porque os maiores desafios são os nossos próprios defeitos, as nossas dificuldades, as nossas deficiências. E é aí que nós temos que focar o nosso olhar, para nos melhorarmos. Então não tem que ficar comparando com ninguém, A comparação é sempre comigo ontem. Como eu era ontem? Será que hoje eu estou um pouquinho melhor? Esse é o nosso objetivo na encarnação, que a gente consiga subir um degrauzinho nessa aquisição de virtudes, de melhoramento dos nossos defeitos, no sentido de diminuí-los, Então, o ensinamento sobre as coisas que o Evangelho não pôde ensinar adequadamente é o que basicamente a doutrina espírita vai nos oferecer, quando eu falei desse aclaramento sobre as ideias de Jesus. Então, um dos principais pontos que a doutrina espírita traz e que vai aclarar os ensinamentos de Jesus é a ideia da reencarnação. Kardec disse, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, esta é a lei. Sei que muita gente, contraditoriamente, muitos se dizem espíritas e não acreditam na reencarnação. É realmente uma contradição muito grande, porque essa é uma das bases da doutrina espírita.
nós acreditamos na sucessão de experiências materiais, encarnatórias, neste mundo ou em outros mundos habitados, conforme aí o grau de evolução desses mundos que corresponde ao nosso. Mas tem. Aí, vamos voltar. Então, essa fala de Kardec, ela vem nos reforçar, nos falar da importância, da ideia da reencarnação, que faz parte do nosso processo enquanto espíritos em evolução. Nós somente vamos nos testando, adquirindo maiores conhecimentos e testando principalmente o desenvolvimento. Está pior aí? Vai falar assim. Vamos ver se agora melhorou. E aí? Tá melhor? Então, beleza. É para eu ficar falando só de reencarnação, né? Para vocês saírem daqui acreditando. Mas então a reencarnação é o processo que nos ajuda a entender principalmente a questão da justiça divina. Porque é impossível a gente imaginar um Deus justo e sábio fazendo situações desiguais entre os seres humanos. Por que uns têm tantos, outros não têm nada? Como a gente poderia imaginar a sabedoria divina se a existência se pautasse numa única vida terrena? Que no máximo, quer dizer, não precisa ser no máximo, mas em torno de 100 anos? Não tem como. O quanto a gente consegue avançar em termos de conhecimento em 100 anos? Tão pouco, às vezes, né? Às vezes a gente chega ali nos momentos derradeiros e pensa, meu Deus, podia ter feito tanta coisa diferente. Se eu tivesse mais tempo, ainda bem que a gente tem. Né? Ainda bem que a gente tem essas oportunidades. Porque não tem como a gente aprender, modificar-se em uma única vida. Então a gente tem diversas oportunidades, além da reencarnação. Então o Espiritismo vai trazer um sentido para essa ideia de lei. Esta é a lei, é uma necessidade do Espírito. O Senhor então nos ensina que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis. Está lá num dos livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, No Mundo Maior. Então a verdadeira liberdade nasce da obediência das leis. E o conhecimento da verdade nos liberta. Então a gente vai tendo uma associação de ideias aqui. Entre os fariseus, aqui uma passagem bíblica, né? Está lá em João, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes responde: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é que a gente vai nascer da barriga da mãe de novo, né? Nicodemos vai perguntar. Tá, não é assim, não é essa a ideia. Então a gente vai ver o reino de Deus conforme vamos nos aperfeiçoando, nos melhorando. E é justamente a necessidade, então, de reencarnarmos. Uma outra questão que a doutrina espírita vai nos falar é que existem diferentes planos espirituais. Há muitas moradas na casa de meu Pai, Jesus disse. Aliás, ainda retomando a ideia ali da última ceia, daquele último momento com os apóstolos, Jesus também fala
numa das passagens, ali naqueles últimos momentos, ele diz assim: porque eu cuido das minhas ovelhas aqui, vou estar sempre com elas, mas eu tenho outras ovelhas em outros apriscos e também me preocupo com elas. Isto vai retomar a ideia das muitas moradas. Não há, é inconcebível a ideia, no entendimento da física moderna, do conhecimento do universo, do pouco que a gente já sabe da existência de tantos planetas, estrelas, sistemas solares, como é que a gente pode imaginar que a vida é só aqui? Aliás, eu sempre me lembro de uma frasezinha naqueles livros de português que dizia assim: a maior prova da existência da vida em outros planetas é o fato de que eles nunca entraram em contato conosco. Por que será? Então a gente não tem como negar a existência de vida em outros planetas. Então a gente vai tendo a gradação evolutiva de mundos e seres. A gente falou em outro momento sobre a importância do pensamento, dando a ideia de que o pensamento, retomando novamente a questão física, ele se transmite por ondas, por divulgações de ondas no plano. Então a gente tem a ideia de que os pensamentos, enquanto energia, nos conectam a pessoas. A gente às vezes está perto de alguém e se sente mal, nossa, né? Que energia ruim dessa pessoa. Como é que eu estou sentindo a energia dessa pessoa? Porque nós percebemos, somos seres sensíveis. Então os pensamentos que nós emanamos podem ser captados por outras pessoas, que vão ter essas percepções de agradável ou desagradável. Então o cuidado que a gente deve ter com o que nós emanamos. O que nós emanamos mentalmente corresponde, ele tem que vibrar parecido com a energia do lugar onde estamos. Ninguém que tenha pensamentos ruins, negativos, vai se sentir bem num lugar como esse em que estamos. Assim como pessoas que vibram positivamente, têm sentimentos amorosos, vai se sentir bem num lugar onde ocorrem situações degradantes, porque as energias não combinam, a gente se sente mal, há um choque de energias, de ideias. A mesma coisa ocorre entre seres e planeta. Os seres têm que ter uma energia parecida com a do planeta para haver essa correspondência. Se não houver, esses seres têm que estar em lugares diferentes. E aí a gente vai ver justamente essa gradação evolutiva de seres que vibram energias parecidas com os próprios planetas. Seres evoluídos estão em planetas evoluídos. E o contrário também é verdadeiro. A gente tem então essa gradação de mundos e seres. Portanto, a importância, de vibrarmos positivamente, cuidarmos com o que pensamos. O homem, com seus pensamentos, atitudes, palavras, atos, cria no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhe. Nós somos o que pensamos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para alimentarmos bons pensamentos e para fazermos também uma higiene mental. A gente costuma fazer higiene física, alimentar-se de forma adequada, procurando alimentos saudáveis, orgânicos, mas e o que a gente alimenta para pensar? O que a gente vê, o que a gente lê, contribui para o desenvolvimento de bons pensamentos? Então a gente tem que tomar um grande cuidado também em relação a isso. Então não temos céus automáticos, temos realidades. Aqui também uma frase muito taxativa de André Luiz, A gente vai ver que o que existe é real, baseado no que somos. Por isso a importância também de cuidarmos da nossa transformação. A mediunidade é um outro aspecto muito importante que a doutrina espírita vai nos trazer. A mediunidade fala do intercâmbio constante entre os planos de existência, da possibilidade de nós, nessa existência mais material, contactarmos, conversarmos com seres em outras dimensões
costumamos por vezes chamar de desencarnados, que estão no plano espiritual. Então a mediunidade vai falar muito desse contato. E sem dúvida, não podemos deixar de lembrar, né, querido Chico Xavier, que nos trouxe o exemplo vivo desse intercâmbio nas psicografias que fez nos inúmeros livros e nas cartas que escrevia àquelas pessoas desesperançosas, tristes pela perda de entes queridos e que iam até ele na esperança de que este ente querido se comunicasse. Então a gente tem a prova, né, de que esse intercâmbio é possível. E isso é extremamente consolador também, porque ali a gente comprova, né, que não há morte, há apenas um distanciamento temporário. Às vezes nem esse distanciamento, porque por vezes os seres queridos nos rodeiam de vez em quando, mas a gente é que não sente, né? Mas é só então essa possibilidade de fazermos essas conexões. Uma outra questão importante que a doutrina espírita vai nos trazer de forma mais clara é a ideia do livre-arbítrio, que não é simplesmente falar de liberdade de ações, mas falar da responsabilidade pelas atitudes e escolhas que tomamos. E como eu disse agora há pouco, como eu posso fazer escolhas mais assertivas, tomar caminhos menos errados? De que maneira eu faço isso na minha vida? Conhecendo, estudando, analisando. É quase como um cientista que analisa possibilidades. Então a gente tem que usar critérios racionais, pensar, não agir impulsivamente, né? Sempre. Porque quando a gente age impulsivamente, a gente não pensa nas consequências. E por vezes sofremos ali, né, uma atitude impulsiva, tomada no gosto, ali no frescor da emoção. Então a gente tem que procurar conhecer, estudar. São justamente esses elementos que vão nos permitir a construção de um arcabouço, de uma base mais sólida para as nossas decisões. Como eu disse no exemplo da criança que coloca o dedo da tomada, a partir do momento que eu entendi, que eu sei que se eu fizer isso eu vou tomar um choque, e eu sei que é um choque, sei que vai me trazer dor, tal mínimo, né? Eu não vou mais tomar essa atitude. Mas eu precisei desenvolver esse conhecimento. Às vezes não basta alguém dizer, não ponha o dedo ali. Você quer testar para ver se realmente vai tomar um choque. Então é por isso que muitas vezes a gente precisa passar por algumas experiências. Porque não basta alguém dizer que isso vai acontecer. Você tem que viver para sentir. A vida nos ensina. A vida é sábia. E aí a gente vai tomando atitudes de forma mais equilibrada, porque vamos entendendo melhor como as coisas funcionam e vamos então desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, desenvolvendo a capacidade de tomar escolhas de modo mais correto, menos doloroso para nós mesmos. Então, como a gente diz, né? A gente fala de livre-arbítrio, estamos falando de uma trajetória de responsabilidade, de saber que somos livres para fazer o que quisermos. Como disse Paulo, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém, porque eu terei consequências das escolhas que eu tomar. Então a gente cria uma trajetória de responsabilidade. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí não adianta chorar, né? A gente tem que assumir ali o erro e seguir em frente. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita. Aqui também tem uma questão bastante interessante de André Luiz, quando ele diz, né, as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita, porque por vezes a colheita
não é imediata, para o bem e para o mal. A gente vai colher, mas não necessariamente já. E aí que novamente a gente pode associar essa ideia com a questão da reencarnação. Por vezes não dá tempo de eu assumir as consequências agora, mas eu vou assumir em algum momento. E aí a gente corrobora a ideia da justiça divina, que não deixa nada sem o seu caminho correto, né? Sem que as coisas sejam encaixadas adequadamente. Uma outra questão muito importante, que a gente já falou aqui também, vamos reforçar, é a questão da reforma íntima. Eu até não gosto muito dessa ideia de reforma, mas de uma transformação, de um processo lento de conhecimento. Nós temos que buscar nos conhecer. Quando a gente lê lá nos conhecimentos gregos de tantos anos, milênios atrás, conhece-te a ti mesmo. Poxa, é um dos maiores ensinamentos, né? Como é que eu posso definir quais são as virtudes que eu preciso desenvolver, quais são aqueles defeitos que ainda são remitentes, se eu nem me percebo, se eu não identifiquei essas situações em mim? Então eu somente vou perceber a necessidade de modificar alguma coisa se eu olhar para dentro de mim, se eu estiver atento para as minhas atitudes, para as minhas falas, para aquilo que eu faço. Então a reforma íntima, ela começa com esse olhar atento para dentro de nós. Não é algo, às vezes, muito gostoso de a gente fazer, né? Porque a gente gosta de falar do outro, a gente sabe tudo que o outro precisa melhorar, mas a gente não sabe o que a gente precisa melhorar. Então, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz alguns ensinamentos e ele nos diz que uma coisa muito interessante para a gente fazer no caminho da transformação individual é fazer um trabalho de análise diária. Você não precisa fazer um diário, mas à noite, antes de dormir, você pensa sobre como foi seu dia. Faz uma análise. O que você fez hoje, as pessoas com as quais você conviveu ali naquele dia. Será que você fez alguma coisa que você acha que não foi tão correta, que poderia ter sido feito de modo diferente? Então, é uma análise diária do próprio comportamento. Não vamos analisar o outro, mas a nós mesmos. E aí a gente vai no dia seguinte tentar corrigir alguma coisa que não tenha ficado muito adequada, muito coerente. Não precisa ser no dia seguinte, né? Às vezes uma semana, uns meses. Mas é importante que a gente comece a fazer esse exercício de olhar para si, de observar o que fazemos ao longo do dia, para que a gente veja então se precisa ou não modificar alguma coisa na nossa vida, né? Então a reforma íntima ajuda-nos na melhoria de nossa tomada de decisões, porque justamente a gente vai começar a perceber os pontos que precisam ser melhorados. E talvez nesse processo vocês percebam uma coisa muito interessante que a gente começa a fazer quando entra nesse percurso, que é de perceber, por exemplo, um determinado... Vamos pensar aqui numa atitude de, sei lá, você se percebe sendo extremamente nervoso, irritado em algumas situações. E aí você se coloca num desafio. Vou tentar ficar mais controlado. Toda vez que alguém me fechar, eu vou respirar fundo. Eu não vou xingar. Se alguém falar alguma coisa, né, eu vou contar até 1000. Mas aí você começa a perceber que, de repente, alguém te fechou e você tem um grito, um xingão ali. E aí você, na hora, você xinga e... Troca, não consegui. Mas aí você começa a perceber o que você está fazendo. Porque antes era natural. Você tomava atitude e continuava. Nem percebia que aquilo era ruim. Ruim para você. Porque traz gastrite, né? Te deixa irritado, rugas, a afeição ruim. E aí você, de repente, começa a perceber o que você está fazendo. Então você não vai deixar de fazer aquela atitude de repente. Mas você já começa a perceber quando ela ocorre. E aí você vai se armando de possibilidades de minimizar, diminuir essas ocorrências.
Como é que eu vou diminuir se eu nem sei que ela está acontecendo? Então eu preciso observar e analisar justamente o meu dia. E perceber, às vezes eu estou sendo explosivo com coisas à toa, coisas mínimas. Mulheres são assim, né? Se preocupam com coisas mínimas, especialmente na casa, mas é assim mesmo. A gente gosta de tudo, né, nos seus devidos lugares, então a gente, às vezes, explode por poucas coisas. A gente tem que tomar cuidado também. Mas, de qualquer modo, é importante a gente fazer essa análise, né? E não deixarmos as situações passarem. Lavar as mãos é um ato de fugir da responsabilidade. Eu lavo as mãos, como se eu já não estivesse tomando uma atitude ao lavar as mãos e assumindo uma escolha. Então, lavar as mãos é deixar que as coisas aconteçam sem que eu me responsabilize, sendo que isso é impossível, porque todos somos responsáveis por aquilo que fazemos. Lavando as mãos, tomamos uma atitude também. Então, julgamento e análise, né, é uma outra questão que a gente precisa tomar muito cuidado. Como eu disse, às vezes a gente julga e analisa muito facilmente o outro, mas a gente não se olha. E quando a gente começa a olhar o outro com aquele olhar do indivíduo que está aprendendo, que é uma criança pequena que ainda não entendeu, eu começo a melhorar um pouco o meu olhar que eu tenho. A minha complacência, a minha compaixão, né? Um pouco de piedade em relação ao outro. Então eu vou desenvolvendo também sentimentos bons para com o próximo. Eu vou ler para vocês, que talvez esteja um pouco ruim, é uma falinha da Mafalda, mas é muito legal. Então ele diz assim, ela pergunta ali, né, para o tiozinho: o senhor é bom, Dom Manolo? E ele responde: caramba, filha, claro que sou. E aí ela fala aqui do lado: é incrível, todas as pessoas para quem eu faço essa pergunta respondem sim. Quer dizer então que todo mundo é bom. E aí ela fala aqui do ladinho, né? Isso me conforta. E olha as frases que a gente tem ao fundo, né? Então a gente tem uma grande contradição. Se todos fôssemos bons para começo de conversa, não estávamos aqui na Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações. Viemos para corrigir os nossos erros, para aprendermos com as nossas experiências, por vezes dolorosas. Então a gente está aprendendo a ser bom. E ser bom é um adjetivo muito relativo, porque nós somos bons às vezes, em algumas situações. Todos nós temos um pouco de bondade, um pouco de maldade. O que nós precisamos fazer é deixar a balança do lado bom pesar um pouquinho mais. E a gente vai fazendo isso olhando para dentro de nós e desenvolvendo então atitudes melhores ao longo do tempo. Uma outra questão bem importante que a doutrina espírita vai nos falar a respeito dos ensinamentos de Jesus é a questão do trabalho, da ação. Jesus, enquanto esteve entre nós, trabalhou o tempo todo. E ele dizia: o Pai trabalha, por que eu não vou trabalhar? Então a gente tem a questão, que também está lá no Evangelho, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós queremos que as coisas se modifiquem para nós, para um mundo melhor, nós temos que fazer as coisas acontecerem. Não adianta ficarmos no plano das ideias, das filosofias, das mentalizações. Nós estamos numa realidade concreta, como nos disse André Luiz. Para tanto temos que agir, temos que fazer para que as coisas aconteçam. Lembrei de uma piadinha aqui, que dizia que o rapaz queria ganhar na loteria. E ele rezava todo dia para ganhar na loteria. E milhões de vezes ele rezando para ganhar na loteria. Aí um dia o anjinho dele falou assim: pelo amor de Deus, eu vou fazer ele ganhar na loteria, né? Mas primeiro eu vou ter que fazer ele jogar. Então às vezes a gente quer uma coisa, mas o que a gente está fazendo para que essa coisa aconteça? Né? A gente não dá nem o primeiro passo. Então a gente precisa imaginar, né, a importância, temos concretude da ideia de que o trabalho é fundamental. É ele que vai nos proporcionar
o desenvolvimento dos conhecimentos. É por meio do desenvolvimento das ações que a gente desenvolve o intelecto e adquire a capacidade da liberdade pela verdade, pelo conhecimento. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos, que obscurecem na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Nós estamos aqui para trabalhar. E Kardec nos ensina, por meio da explicação dos Espíritos, que trabalho é toda ocupação útil. O que fazemos de útil é trabalho. E é o trabalho que nos engrandece. Emmanuel nos diz uma frase que eu gosto muito: ninguém toma forma no corpo físico para estações de repouso. Nós viemos trabalhar, viemos aprender. Precisamos de descanso de vez em quando, todo mundo precisa de férias, mas a gente fica que as férias cansem, porque nós temos que fazer algo que nos realize e que nos proporcione o desenvolvimento então do intelecto. O trabalho é essencial. Então lembra-te que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Está lá em Paulo e Estevão. Então a gente vai ver que o trabalho é o que nos move. E até no Paulo e Estevão a gente vai ter um grande exemplo com as demonstrações que Paulo nos deixou. Porque ele, enquanto fez a divulgação do Evangelho para os povos não cristãos, ele trabalhou o tempo todo, ele se sustentou, e ele não permitia que igreja nenhuma daquelas primitivas que estavam nascendo o sustentassem. Ele trabalhava com o ofício que ele aprendeu lá de tecelão, de fazer tapetes. Então ele mesmo já nos deixa um exemplo. Jesus trabalhou, por que nós não vamos? É que a gente tem uma mentalidade um pouco ruim a respeito do trabalho, mas a gente vai ver que o trabalho é uma ação importante, essencial, que nos ajuda no desenvolvimento do entendimento. A fé sem obras é irmã das obras sem fé. Está em Obreiros da Vida Eterna e é uma fala que é dita por Tiago num dos evangelhos, porque costumava-se dizer entre os apóstolos que a fé bastava para salvar o homem. E ele vai dizer que não basta só fé se você não tiver obras. Aquele que tem fé, ele percebe a necessidade do seu irmão e não fica ali parado olhando. Ele vai ajudar. Ele percebe a necessidade de si mesmo, de se melhorar. Então ele vai fazer alguma coisa para que isso aconteça. Então a gente vê a conexão que há no desenvolvimento da fé com a ação. É o trabalho em ação, a fé. E o amor universal que Jesus nos deixou, Então ali naquele momento na cruz, ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, João, ele diz: mulher, eis aí teu filho. E depois diz: eis aí tua mãe. Um exemplo, de que o amor é universal. E que não precisa seguir com sanguinidade. Nós temos que aprender a amar o outro, porque ele é filho de Deus, tanto quanto nós. Como Jesus demonstrou ali, mas quem é tua mãe? Quem é teu pai? A tua mãe está aí, seu pai é o seu filho ali, Então, é o desenvolvimento desse amor para com todos. Jesus não reclamou justiça para ele quando morria na cruz. Ele conhecia o crime que era cometido contra ele, tinha razões sólidas para reclamar o socorro das leis, no entanto preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo da compreensão legítima. É que Jesus, acima do olho por olho das antigas leis, ensinou a amar-nos uns aos outros, se absteve de fazer justiça a si mesmo, pregando essa importância de que temos que amar ao outro. E por fim, a ideia do perdão. E a gente vai ver que tudo passa.
nossa existência o que construímos dentro de nós. Os tesouros verdadeiros que o homem, as traças, os ladrões não roubam, as traças não corroem, são os sentimentos verdadeiros que construímos dentro de nós e os conhecimentos libertadores para tomarmos melhores atitudes na vida. Então, tudo pode passar. O que não pode passar é o nosso esforço em nos olharmos, nos conhecermos para nos melhorarmos. Então, o homem novo precisa nascer. Alguém tem que morrer para que o outro nasça. Quem precisa morrer? Nós já sabemos, nós temos que fazer essa análise, né? Então, se formos capazes de manter a fé em Deus e a fé na imortalidade da alma, nenhum problema será capaz de nos abalar. Então, a gente vai confiando, né, na vida e na sabedoria divina. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, diz: confia, não te detenhas, luta e aperfeiçoa-te. Se algo da doutrina espírita puder nos deixar, que seja essa ideia de aprender a amar, começando por amarmos a nós mesmos, olhando para dentro de nós. Confia que Deus espera o melhor de nós e nos deixou seu Filho, nosso Mestre, amigo Jesus, para nos amparar nas horas difíceis. Não tenha medo, não pare, continue, porque se você se ajudar, o céu te ajudará. E luta e aperfeiçoa-te, que certamente chegaremos num mundo melhor. Depende de nós, do nosso esforço para nos conhecermos e lutarmos pela vivência de todos esses ensinamentos. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e desejo que tenham uma semana de muita paz. Obrigada, gente. Boa noite.